Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tudo bem? Pessoal, vamos fazer uma análise aí rápida do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, se isso pode voltar a acontecer em algum outro lugar e o que pode ser feito para evitar as consequências que aconteceram ali, né? Ou seja, para tudo aquilo ali, tudo aquele desastre, as mortes que aconteceram ali, se poderia ter sido evitado, ou melhor dito, o que pode ser feito para evitar isso aí, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é que as precipitações, as chuvas, existem formas de medir as chuvas, né? Então, de tempos em tempos existem equipamentos que medem as chuvas. Esses equipamentos são chamados pluviógrafos, né? Um pluviômetro registrador. O que ele faz? Ele mede a chuva em milímetros por hora, em intensidade de chuva. Além disso, com esse equipamento é possível medir a quantidade de chuva total acumulada que teve em um determinado período de tempo, tá ok? Então, os três parâmetros principais das precipitações são a intensidade da chuva, em milímetros por hora, geralmente medido em milímetros por hora, a duração das chuvas, que é em minutos ou também em horas, e a frequência. A frequência é um dos dados aí menos entendidos, por assim dizer, né? A frequência nada mais é do que com que sazonalidade um fenômeno acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Na região onde eu moro, existe uma frequência de uma vez a cada 100 anos, essa é a frequência, ocorre o quê? Uma chuva de 160, 180 milímetros que dure meia hora. Isso é muito, gente. É muita chuva. Mas cada região, cada zona geográfica tem a sua frequência com a sua própria duração e intensidade de chuva, tá ok? Lá no Rio Grande do Sul é uma das regiões que mais chove no Brasil, né? A exceção do Amazonas, que é a região que mais chove, não só no Brasil, mas em toda a América, e uma das regiões que mais chove no mundo, né? Perde aí talvez só para a Indonésia, lá para aquela região ali do Golfo da Índia ali, lá perto de Jakarta, na Indonésia, lá chove mais, mas é pouca diferença. Então, o que acontece? Eles não sabiam que ia chover tanto? Eles sabiam que ia chover. Tinha como saber. A questão é a seguinte: você, como técnico, no caso os engenheiros, os meteorologistas, todos os especialistas das áreas, eles têm essa informação e eles repassam para os agentes do governo. O governo sabe disso. Agora a questão é a seguinte: existe um processo de preparação. A primeira questão que você tem que definir é o quê? As obras de drenagem. As obras de drenagem são aquelas obras que vocês viram aí que colapsaram, né? E elas têm um período de retorno, uma vida, não é vida útil, período de retorno é outro conceito. Período de retorno é o quê? A gente tem a vida útil, que é o período pelo qual a gente sabe que aquela obra vai durar sem nenhum tipo de reforma, não vai precisar fazer reforma, é igual uma casa. A casa tem aí um período, uma vida útil de uns 30, 40 anos. O que significa? Uns 30, 40 anos você não precisa fazer reformas importantes nessa casa. A partir dessa data começa a se deteriorar tanto que você precisa fazer reformas, né? Isso acontece normalmente aí em casas grandes. Então, nas obras, são assim, as barragens têm sua vida útil, costumam ser centenas de anos, né? Por exemplo, a barragem de Itaipu, ela foi projetada para mais de 200 anos, atualmente ela está aí com uma vida útil de uns 170, 190 anos, tá ok? Significa que ela vai, daqui uns 170 anos, por diversos fatores, ela precisa ser reformada, limpado lá o fundo do lago, né? Porque ele vai acumulando sedimentos. Bom, a barragem que fraturou, no caso aí no Rio Grande do Sul, ela tinha uma vida útil muito maior do que o período que foi efetivamente que aconteceu aí a catástrofe. Mas existe outro conceito que é o período de retorno. O período de retorno é o quê? A gente sabe que dentro de um período de, sei lá, 150, 200 anos, de acordo com o que foi projetado essa obra, eu calculo que por ser uma barragem, no mínimo uns 500 anos. É desenvolvido um projeto em cima de 500 anos. Significa, uma vez cada 500 anos vai ser excedido o prazo máximo, o prazo não, a quantidade máxima de volume de água que essa barragem é capaz de absorver. A partir desse volume, ela começa a sofrer, então, o colapso da barragem que aconteceu. Qual que é o problema? Como tudo, meteorologia e estatística, a gente não sabe exatamente se vai acontecer amanhã ou se vai acontecer daqui a 500 anos. A gente sabe que pode ter uma probabilidade de que a cada 500 anos aconteça uma só vez, tá ok? A gente sabe que isso pode ocorrer, tá? Mas não sabemos quando, e é por isso que, acompanhado com o projeto, acompanhado com essa etapa de dimensionamento de período de retorno, tem que ser acompanhado o que mais? Um projeto de evacuação. Então, tenho entendido eu pelas notícias aí que ele foi divulgado que a barragem estava colapsando, então foi comunicada aí às autoridades. Eventualmente as pessoas não tomaram, digamos assim, tão a sério essa possibilidade, ninguém acreditava que isso ia acontecer, né? Porque nunca tinha acontecido, então deu no que deu, tá? Então todo o projeto então é analisado a frequência
a intensidade e a duração das chuvas, para depois fazer o dimensionamento hidráulico de todas as obras de drenagem, inclusive as barragens, mas também as obras de drenagem dentro de uma cidade, drenagem superficial, né? Existe também a drenagem que ocorre debaixo da terra, subterrânea, né? De vazão base, que é outro assunto, nem vou falar aqui, que é outro tema. Mas basicamente o que aconteceu ali foi que foi projetado, foi desenvolvido um projeto com uma vida útil, aí eu calculo que pelo menos uns 500 anos, segundo as normativas internacionais, né? Eu acho que até foi bem mais que isso. Mas, como a estatística diz o quê? Que ocorre uma vez cada tantos séculos, né? 500 anos, vamos supor, que tenha sido. Eu calculo que foi bem mais, né? Normalmente, se a Itaipu mesmo foi a barragem mais grande do Brasil, ela foi desenvolvida para uma vez cada 10 mil anos, ou seja, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 mil anos, esse evento extremo de máxima vazão, que excede a vazão máxima que essa barragem foi projetada, tá ok? Então, a barragem que falhou ali, né, teve um colapso lá no Rio Grande do Sul, ela com certeza estava bem dimensionada e bem projetada, e com certeza ela tinha um projeto também de evacuação, em caso de que acontecesse esse evento, assim como todas as barragens têm, né? Acontece que aí vem o seguinte passo. O seguinte passo é o quê? As autoridades elas têm que estar preparadas, o governo. Como que eles se preparam? Existe um fundo de emergência, todo o país. Os Estados Unidos tem a FEMA, por exemplo, que é uma agência federal de catástrofes, né? De todo tipo de coisas que podem acontecer, furacão, inundação, tudo mais. Eles têm uma agência que cuida disso aí. Então, quando acontece esse tipo de eventos, eles têm preparado o quê? Um orçamento e recursos, também não só orçamento, recursos, para quê? Para fazer frente a essas dificuldades, esse tipo de eventos, tá ok? Então, eu acho, na minha humilde opinião, que o que falhou foi isso aí, tá ok? Eu vejo que a Defesa Civil ela estava preparada, mas ela existia, melhor dito, existe a Defesa Civil no Brasil, mas eu acredito que ela não estava suficientemente preparada para esse tipo de evento. Ninguém contava com esse tipo de situação, pelo que foi visto, tá ok? Porque não foi feita uma evacuação da maneira mais adequada. Não foram feitos, existe algumas cidades, tem relatos de algumas cidades aí que não foram feitos nem sequer os avisos, e não foi por culpa lá da barragem, dos proprietários da barragem, que eles avisaram as autoridades do governo, tanto estadual como municipal aí da região, mas as pessoas também têm uma dose aí de teimosia, muitas pessoas preferiram ficar em casa, estava vendo relatos de roubo dentro das casas, teve gente que preferiu ficar em casa para cuidar dos seus bens, seus pertences, e tá ok, cada um toma sua decisão, né? Mas o mais triste é aquelas pessoas que talvez poderiam ter saído e não souberam, né? Então, passo 1, você faz o projeto para um período de retorno, sabendo que a tua obra vai ter uma vida útil. O passo 2 é o quê? Você ter um plano de emergência. Esse plano de emergência precisa contar com o quê? Com recursos. Com recursos para fazer frente a essas dificuldades, ok? Então, voltando ao nosso resumo aqui rápido, pessoal. Passo 1, você tem que ter um projeto. Passo 2, esse projeto tem que ser executado conforme estava no projeto, segundo a vida útil, sabendo o que? A duração, a frequência e a intensidade das precipitações. E o passo 3 é ter um plano de emergência, tá? Esse plano de emergência tem que ter recursos que podem ser devem ser tanto financeiros como de pessoas capacitadas para isso, né? E também de recursos materiais. Você vai precisar de escavadora, você vai precisar de transporte, mobilizar todas essas pessoas. Muitas delas não têm carro, não tem meio para locomoção. Precisa se criar aí um plano de emergência em caso de que aconteça esse tipo de eventos. Todas as barragens deveriam ter isso aí. Então, respondida a questão aí do Rio Grande do Sul, o que aconteceu foi mais ou menos isso aí, tá ok? Não é uma questão mais técnica, mas sim uma questão de gestão. O problema foi uma questão mais de gestão. Agora, a segunda questão, isso aqui pode acontecer de novo? Sim, tudo aponta que pode acontecer de novo. Se não for tomada as medidas corretas, enquanto a gestão, né, desse tipo de catástrofes, que a agência, no caso aí do Brasil, que a gente tem para gerir esse tipo de eventos, ela tem que estar preparada não só tecnicamente, né, com pessoal e tudo mais, mas também com recursos, tanto financeiros como materiais, tá ok? Para afrontar esse tipo de eventos. E ter um plano de evacuação, muito claro. Isso aí pode acontecer em qualquer momento em outro lugar, já aconteceu, não é a primeira vez que acontece. E lamento muito, mas vai voltar a acontecer. Porque os projetos eles estão dimensionados e isso as pessoas precisam saber. Quando você desenvolve um projeto, você tem que lutar. São duas questões aí que estão sempre em jogo. Uma delas é o quê? É o fator econômico. E outra é a segurança. Quando se faz um cálculo aí, quando você vê que o fator econômico ele é muito maior do que o fator de segurança, e você tem como evacuar essas pessoas a tempo para que ninguém seja afetado,
e o custo de evacuação, de colocar essas pessoas no lugar, no alojamento novo, esperar a água baixar, descer o nível da água do rio, do que seja, fazer a limpeza e todo o trabalho de reconstrução e botar as pessoas voltar a viver no lugar. Quando esse custo é menor do que o custo de desenvolver uma obra, seja capaz de resistir a todos esses fenômenos, então é adotado esse tipo de iniciativa. É por isso que as obras elas têm um período de retorno. Elas são desenvolvidas para certo período de tempo, tá ok? Então não é que a barragem teria que estar aguentado tudo. Não, ela tem um limite. Esse limite está estabelecido, a gente sabe. E existem medidas que têm que ser tomadas em casa e que se sobrepassam esses limites. E essas medidas são os planos de evacuação, de emergência aí. E o Brasil tem agências para isso. Falta recursos e coordenação entre os organismos, né? Menos política e mais ação. Mas tem que ser mais técnico, no caso, o nosso governo, tá ok? Eu já falei que pode acontecer de novo, e o que pode ser feito? É preciso formular planos regionais de catástrofe de risco. Esses planos têm que ter uma caixa onde seja reservado recursos de emergência, tá ok? Porque na hora que você precisa, ninguém te empresta. Não adianta pensar que o governo vai tirar uma linha de financiamento. Quando acontece esse tipo de coisas, os juros sobem, a taxa de juros sobe, a inflação aumenta, não há escassez de recursos, não tem água, não tem nada. Então é preciso ter um estoque de recursos, estoque de capital que fique rendendo aí na bolsa, onde seja que for títulos de tesouro, que fique aí disponível para ser liquidado a qualquer momento, que possa ser revertido para essas catástrofes, tá ok? E que seja o suficiente para mobilizar essas pessoas, levá-las para um lugar seguro, que elas fiquem ali o tempo suficiente para que a área baixe a água, no caso das inundações, né? Isso aí é muito recorrente no Brasil. Baixa o nível das águas, então as pessoas voltem a ocupar o lugar depois de uma limpeza e a reconstrução do lugar, ok? E é isso aí então, pessoal. Basicamente é isso. O que falhou foi a gestão. Não foi nem a obra, nem nada, lamentavelmente. Não foi uma questão técnica. E não é uma questão que ninguém sabia que isso ia acontecer. Não estava previsto isso. Isso aí, de tempos em tempos, acontece. Vai voltar a acontecer. Já aconteceu, não é a primeira vez. E vai voltar a acontecer. Então, o que resta fazer? Se preparar, se planejar. Fazer um plano de ação em caso que aconteça. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 50 anos, daqui a 500 anos, não importa. O plano tem que estar ali. A turma tem que ser, a equipe tem que ser preparada para isso, os cabeças, né, tem que ser preparado para agilmente mobilizar todo mundo, toda a população, e levar a sério. Quando esse plano for executado, tem que ser executado a sério. E ele tem que ter recursos financeiros e tem que ter recursos materiais. Tudo aquilo que vai faltar quando tem esse tipo de inundação, e falta material, os acessos estão todos cortados, não vai ter recursos para você ir lá com dinheiro e comprar. Então você precisa também ter os recursos. E é isso, pessoal. Planejamento sempre em primeiro lugar. Tá ok? Esse é o nosso primeiro vídeo de análise aí de algum tipo de evento que aconteceu, no caso das inundações no Rio Grande do Sul. Volto a repetir. Pode voltar a acontecer, vai acontecer. Não sei se no Rio Grande do Sul, mas em algum lugar do Brasil vai acontecer, certeza. E porque isso aí está previsto. Não é uma questão de que vai acontecer. É que está previsto para acontecer. E o que resta aí para nós? Se planejar. Fazer um planejamento correto aí. A Defesa Civil contar com recursos, tanto técnicos, pessoal capacitado, treinado, como também recursos materiais, que podem ser também financeiros, precisa ser financeiro, sobretudo numa etapa inicial para se mobilizar, e recursos materiais, combustível, transporte, escavadora, pá, carregadeira, todo tipo de equipamento que possa ser necessário em caso de inundações, barcos, embarcações, né, no caso, e rebocadores, todo tipo de equipamento, tá ok? Beleza? Ficamos por aí, até o próximo vídeo, com leitura comentada de um livro aí que eu vou estar escolhendo e eu vou estar passando para vocês, tá bem? Fiquem comigo, inscrevam-se nesse canal, compartilhem esse vídeo com mais pessoas e, por favor, se inscrevam nesse canal. Falou? Conto com vocês. Tchau, tchau!